Glória a Deus, né? De nós vermos as famílias reunidas aí, né? Como o Marco falou, né? Família do seu Getúlio, da Méria aí reunidas, tantas outras famílias aí do Bert, né? Do Marquinhos, as famílias que participou aí dos cânticos, né? Graças a Deus, né? Por nós sentirmos mais próximo da igreja, né? Apesar de não estarmos reunidos no prédio, né? Lembrando aí, né? Ainda temos um prédio, né? Muitas igrejas aí perdendo prédio aí até mesmo por falta de pagamento aí por conta da situação que estamos passando, né? Mas entrando no assunto da aula de hoje, antes de entrarmos no assunto propriamente dito da aula de hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito aí das aulas que nós temos tendo, as bênçãos de aula que nós estamos tendo de quarta-feira, né? O David, algumas semanas atrás, falou de segurança mais confiança igual a esperança, né? Como, né, estamos precisando, né, de esperança, né? Bem sugestivo, né? Esperança nos dias de pandemia que estamos vivendo, né? Precisamos de esperança em nossos corações. O Guto, na aula passada, falou da confiança, né? Tema que vamos trabalhar um pouquinho hoje mais, né? Confiança. Confiança no spotter, né? Falou da confiança, que a nossa confiança, Guto falando, né? Que a nossa confiança deve estar 100% firmada no Senhor, não em nós mesmos, não em nossas habilidades, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já confiou na sua habilidade? Em alguma situação na vida, você já confiou na sua habilidade? Né? É fácil nós termos confiança, né? Confiança não em nós mesmos, confiança naquelas pessoas que estão do nosso lado, confiança em nossos familiares, confiança em Deus, né? Você, alguma vez, já confiou em sua habilidade? Seja bem-vindo, se você respondeu sim, né? Seja bem-vindo, porque todos nós, né, já faz parte né, do ser humano, né, essa confiança em si mesmo, né? Você já ouviu a expressão estou com o pé atrás? Estou com o pé atrás. Você já passou por uma situação dessa que você viveu em sua vida, né, que você ficou com o pé atrás? Se você já viveu essa situação de alguma vez em sua vida você está com o pé atrás, levante a mão. Levante a mão aí. Você aí onde você está aí na sua casa aí, levante a mão se você alguma vez ficou com o pé atrás com alguém, com alguma situação, né? Para você que levantou a mão, né? Eu vou levantar a mão aqui também, né? Porque, como o David falou, né? Quando nós preparamos uma aula, né? Nós aprendemos com a aula mais do que aqueles que nós vamos depois passar, né? Então, muitas vezes em minha vida, né? Eu já fiquei com o pé atrás. Tenho certeza que muitos de vocês aí levantou a mão ou ficou com vontade de levantar a mão, né? Para você que levantou a mão, eu vou ler um versículo que pode te confortar, né? O versículo diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Né? Alguém sabe que versículo que é esse? Onde que está? Alguém quiser abrir o áudio aí e compartilhar? Luiz Carlos, Doni, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Está em Jeremias, onde eu não sei. Aê, Luiz. Jeremias, né? Capítulo 17, versículo 5. Pena, né, que a leitura não para no versículo 5. Abre aí a sua escritura. Jeremias, capítulo 17, de 5 a 7. Jeremias 17, de 5 a 7. Diz assim: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço forte. Aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança esteja no Senhor. Não quer dizer, não está dizendo para nós que maldito é o homem que confia no outrem. Não. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço, né?
Como diz o Guto lá, né? É o homem que confia no seu próprio conhecimento, na sua própria habilidade. O Guto falou disso para nós, né? O homem que confia nos seus braços, né? Já ouviu a expressão, vocês já ouviram a expressão boto fé no meu taco? Né? Eu sou o cara que você precisava. Expressões, né, do nosso dia a dia. E quando você não falou isso, alguém chegou para você e falou, você é o cara. Né? E aí nós se sentimos todo cheio. Né? E aí nós passamos a acreditar naquilo mesmo. Né? Nós passamos a acreditar em nós mesmos e deixando de confiar naquelas pessoas que estão no nosso lado. Aquelas pessoas que poderiam até mesmo ajudar nós em muitas situações. Na verdade, não tem nada nas Escrituras que nos diz que confiar no outrem seja um erro. Né? Aliás, se nós não confiarmos em quem nós vemos, como que vamos confiar em Deus quem nós não vemos? Né? Confiança é fundamental em nossas vidas. É fundamental a confiança. Não existe relacionamento sem confiança. Nem com homens e nem com Deus. Se não há confiança, não há entrega. Se não há entrega, não há cumplicidade. E cumplicidade aqui é companheirismo, camaradagem, amizade. E se não há cumplicidade, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há aliança. Logo, quem não confia, não se relaciona. Como nós vamos viver essa vida aqui, né, que estamos vivendo aqui, sem relacionamento? Tem como nós vivermos sem relacionamento as nossas vidas? Não tem. Não tem como nós vivermos sem relacionamento em nossas vidas. Né? Quando eu falo que não tem como nós viver, se você quer viver sem relacionamento, vai morar numa ilha, né? Já falei isso em outras palestras que eu falei. Vai viver numa ilha, vai viver sozinho. Você lembra do filme O Náufrago? Ele foi, né, não por vontade própria, mas por conta de um acidente, ele caiu naquela ilha lá e ficou lá sozinho. Né? Mas como que é difícil viver sem relacionamento? Né? Ele, por falta de uma pessoa, por falta de um outrem do seu lado, por falta de um companheiro do seu lado, né, ele arrumou uma bola para se relacionar. Lembra da bola lá? Pintou lá a bola de vermelho, não me lembro se era com o seu próprio sangue, que ele colocou lá olho, boca na bola, e ainda batizou a bola com o nome de Wilson, para que ele pudesse se relacionar. Né? Como que nós vamos viver sem relacionamento? Como nós vamos viver sem pessoas do nosso lado para nós confiarmos, para nós compartilharmos, né, essa nossa jornada aqui? Mas você poderia me falar, Israel, mas você está falando tanto em prudência. Como tanto em confiança. E a prudência? A prudência não é uma falta de confiança? Né? A prudência? Será que quando nós somos muito prudentes, nós não passamos a ser desconfiados? Né? Na verdade, a palavra prudência, né? A palavra prudência vem do latim. Né? Aqui são a junção de dois termos. Né? O termo sprai e o termo vedere. Que, ao juntarmos esses dois termos, é ver antes. Prudência é ver antes. E quando eu vi esse termo ver antes, né, falando em prudência, eu lembrei logo de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Alguém pode ler para nós? Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Prudência, né? Antes de você construir a torre, você tem recurso para terminá-la? Isso é prudência, né? Prudência é planejamento, né? Lembra que o Guto, na aula dele, ele elogiou nosso irmão Johnny, que é um excelente homem de planejamento, lembra? Né? A diferença entre prudência e desconfiança é que a prudência preserva, enquanto a desconfiança anula. Né? Quando nós desconfiamos, nós anulamos. Né? Você já... É bem prático isso, essa desconfiança. Né?
Você já viu aquele termo, ou você já usou, ou você já viu alguém usando? Eu não confio. Puxa vida, né? Eu não confio. Né? Você simplesmente, quando você pronunciou essas palavras, você anulou o relacionamento com aquela situação ou com aquela pessoa. É termo pesado, né? Quando nós falamos, eu não confio, né? É fácil confiar? Será que é fácil para nós confiança? Né? É claro que não, algo para que nós temos que trabalhar em nossas vidas. Você já pensou em ser parecido com algum personagem da Bíblia? Eu acho que todo cristão, né, lendo a palavra do Senhor, já quis ser igual a Paulo, né, igual a Pedro, né, homens de confiança, João, Salomão, né, Moisés, esse escolhido por Deus para tirar o povo dele da escravidão de 400 anos do Egito, um homem de pura confiança, né, Moisés. Será? Vamos ler alguns textos bíblicos aqui, um pouquinho da vida de Moisés. Êxodo, alguém quiser ler para nós? Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Êxodo 3, 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Que confiança, hein? Eis-me aqui. Que beleza, né? Recebendo aquele chamado de Deus, né? Êxodo 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Deus deu aquela missão, né? Eis-me aqui, então, agora a sua missão, né? Agora, dentro do chamado da missão, tem o percurso, né? Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Viu como muda, né? Do chamado para a missão e no percurso, como que a desconfiança aí começa a aparecer, não a confiança, e sim a desconfiança. Lê o 13, Doni, por gentileza. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então, aí agora, eu dei uma arrumadinha aqui na câmera, eu acho que vai ficar melhor. Então agora, você viu? Envia outro, né? Uma renúncia, né? Uma renúncia. Como que a desconfiança faz parte, né? Do ser humano, né? Como que faz parte, né? A desconfiança, não a confiança. Como que nós temos que trabalhar com isso, né? Em nossas vidas, né? Como que nós temos que trabalhar para confiar mais no Senhor em nossas vidas? Né? Como que é algo assim para do dia a dia nós irmos trabalhando em nossas vidas. Algo que nós não podemos simplesmente, né, deixar a vida nos levar nesse termo de confiança e desconfiança. Porque o natural é que nós desconfiamos. Né? Deus desistiu de Moisés por conta da sua desconfiança. Será que Deus desistiu? Não, Deus não desistiu. Né? Deus trabalhou na vida dele. Né? E Deus vai desistir de nós? Não. Nós podemos cruzar os braços com relação a isso? Não. Moisés trabalhou isso em sua vida. Lembra quando o povo hebreu fugindo para dos egípcios, parou de frente ao Mar Vermelho, né? E Deus falou para Moisés, estenda o seu braço diante do mar e diga para o povo que marche, né? Confiar, na verdade, é dar crédito. Confiar é depositar. É dividir. Né? Confiar é dividir. Muitas vezes nós não dividimos, né? Aquilo que está, né? Aquela situação, nós não dividimos por falta de confiança e sofremos. Né? Se nós dividíssemos, né? Às vezes nós teríamos ajuda, como que eu já falei. Né? O termo está relacionado à confiança, né? Esse termo está relacionado diretamente à fé. Pois quem confia, né? Quem confia, acredita. Quem confia,
acredita. Nosso relacionamento com Deus é igualmente firmado em confiança. Confiança em nós, nele, e ele em nós. Ainda que onisciente, ele se relacionou, o Senhor nos relaciona com nós em verdade, mesmo sabendo das nossas falhas futuras, né? Ele está sempre insistindo conosco, para que confiamos nele, de forma intensa, de forma constante. A nossa, na verdade, né, a nossa habilidade natural é de desconfiar e não de crer. Isso, na verdade, é a nossa causa, é a causa, né, que da nossa estabilidade espiritual. Você já teve alguma falta de estabilidade espiritual por conta da sua desconfiança? Seja bem-vindo, como diz o Alex. Aliás, confiança é um dos assuntos mais abordados em todas, e uma das advertências, né, mais encontrada em todas as escrituras. Deus sempre, né, trabalhando com o homem para que ele confie. Né? Confia nos seus desígnios, nas suas promessas. Jesus foi o que ele mais trabalhou com os apóstolos, com aquelas pessoas que ele esteve do lado, né? Que ele andou do lado, né? Para que confiasse cada vez mais nele. Né? Confiasse mais ou menos, cada vez mais na sua mensagem, né? Cada vez mais. Né? Exemplos na Bíblia, né? Pedro, de confiança, né? Pedro não teria andado sobre as águas se não confiasse em Jesus, quando Jesus disse para ele, venha. Israel não teria atravessado o Mar Vermelho, né? Quando Moisés falou para aquele povo, marche. Né? Como faço para confiar mais? Como que nós podemos fazer para confiar mais? Né? Será que podemos cruzar o braço, como eu falei? Você já ouviu no nosso meio algum dos irmãos falar essa frase? Volte à Bíblia. Né? Você já deve ter ouvido, né, essa frase de algum irmão aí do nosso meio. É nas Escrituras que podemos conhecer melhor a Deus e seu Filho Jesus. É dentro das Escrituras, mantendo contato com a Bíblia. Vamos descobrir mais as maravilhas do Senhor que Ele tem preparado para cada um de nós. É dentro das Escrituras. Confiança é igual... confiança é confiar mais. Né? Confiança é igual a fé. Fé é confiar mais. Se mergulharmos nos textos bíblicos e debruçarmos em orações e piedade, certamente conheceremos cada vez mais o Senhor. Conhecendo Ele, o Senhor, nas páginas das Escrituras, né, certamente vamos confiar mais em seus desígnios, em seu poder. Temos que trabalhar mais nesse tema em nossas vidas, de confiar. Confiar no Senhor. Confiar naquelas pessoas que estão do nosso lado. Será que é tão difícil assim para nós de confiarmos naquelas pessoas que estão do nosso lado? Para uns, não. Para outros, puxa, é uma pedra de tropeço, né? Confiar naquelas pessoas que estão do seu lado. Nós temos que trabalhar mais isso. Né? Queria contar uma historinha. Né? Conta-se uma história, né? Você já viu alguém falar isso também, né? Conta-se uma história que um experiente alpinista escalou uma grande montanha coberta de neve. E, ao chegar ao topo, né, ele começa a sua descida. Já um pouco tarde, mas ele se arrisca em descer para chegar em segurança lá embaixo, ainda na luz do dia. Mas a hora que ele começa a descer, né, uma grande tempestade de neve o atinge. E ele começa a descer cada vez mais rápido. E ele aperta. E ele começa a descer. De repente, né, a escuridão fecha tudo e ele só com os seus sentidos, né, apalpando ali com as mãos, os pés, aquele monte, ele descendo, um pisar em falso, ele despenca abaixo. Vai despencando, de repente a sua corda de segurança estica e quase corta ele ao meio. E ele fica ali
por alguns minutos, segurando aquela corda com toda a sua força. Passa alguns minutos e ele grita por socorro. Socorro! Alguém me ajude! E uma voz ao longe responde. Você confia em mim? Corte a corda. E ele, mais que nunca, segura a corda com firmeza e se abraça ali a corda e passa mais alguns segundos e ele grita novamente. Deus, me tire daqui! E ele escuta mais uma vez uma voz ao longe. Você confia em mim? Corte a corda. Na manhã seguinte, a equipe de resgate encontra aquele homem, a 1,80 m de altura, preso à corda, morto e congelado. Essa história ilustra muito bem como nós gostamos de segurança. Como nós gostamos de depender de nós mesmos. Como nós gostamos de depender das nossas forças. Muitas vezes, para Deus agir em nossas vidas, temos que abrir a mão dessa corda de segurança. Essa corda, né, chamada o eu, o meu eu, o seu eu. Dessa dependência de nós mesmos. Confiar mais no Senhor. O irmão Valdir, domingo passado, falou de Isaías 66, versículo 1. Da grandeza de Deus. De nós confiarmos na grandeza de Deus. De nós sabermos, né? De nós entendermos o tamanho do Deus que nós servimos. Isaías 66, 1. Fala lá, né? Que talvez no sentido figurado, né? Fala da grandeza de Deus. Exagerando, né? Tamanho para nós podermos entender essa grande, o Deus que nós o tamanho do Deus que nós servimos, né? Fala que a terra, né? Fala aí, se quiser ler, né? Fala que a terra é o apoio, né? Dos pés do Senhor. Isaías também 40, versículo 12, fala que Deus mediu, né? Na palma de sua mão todas as águas do mar. Olha a grandeza. Olha a grandeza do Deus que nós servimos. E muitas vezes ficamos presos, né, em nossa confiança. Ficamos presos no nosso eu. Que Deus nos abençoe. Que possamos confiar mais em nossas vidas. Primeiramente, no Senhor. E também confiar mais, um pouco mais, ou mais, né? Não um pouco não, mais, naquelas pessoas, dos nossos relacionamentos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, confiar um pouco mais em nossos amigos, confiar mais no nosso parceiro de trabalho, confiar um pouco mais no nosso chefe de seção, confiar um pouco mais nos nossos professores, confiar um pouco mais nos nossos irmãos que nós temos convívio junto com a igreja. Que Deus nos abençoe em nossos relacionamentos, na confiança de nossos relacionamentos e na confiança que nós possamos ter mais no Senhor Jesus e nos seus desígnios para nossas vidas. Deus nos abençoe. Se tiver alguma pergunta, nós temos mais alguma indagação aí, nós temos mais 3 minutos. Oi, Israel. Aqui é o Ari e a família. Oi, Ari, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão. E um abraço aí para todos os irmãos. Gostamos muito aí de ver a família do Wagner reunida e do seu Getúlio. Um grande abraço para todos, tá? Amém, amém. Então, Israel, eu há muitos anos, antes de ser cristão, eu li um livrinho e esse livrinho falava que a gente tinha que colocar a nossa confiança em Deus, porque nós não nascemos da nossa própria força. Deus foi quem nos criou, Deus é que colocou no mundo, todos nós. E nós devemos confiar nele e nunca temer, né? Devemos sempre
confiar em Deus e não temer nada nesse mundo, nada que vier, assim, que abale outras pessoas. Nós que somos cristãos, nós que confiamos em Deus e acreditamos em Jesus Cristo, nós não precisamos temer nada nesse mundo, né? Essa pandemia, essas dificuldades que nós estamos tendo, mas nós temos que confiar em Deus e saber que Ele está no comando. Como o Valdir disse, você Amém. Repetiu, né? Que o estado dos pés de Deus é a terra, né? E nós estamos na terra, né? E a grandeza do Senhor, né? Isso. Por isso nós temos que realmente entregar na mão de Deus todos os problemas, todas as dificuldades, sem ficar ansioso e esperar, né? Esperar que Deus vai resolver todos esses problemas. Amém. Porque Ele nos ama. Com certeza, Amém. Com certeza. Amém. Mais alguém? Israel, é importante falar sobre a confiança, porque as pessoas, quando nos procuram, nos apresentando pedidos de oração, estão confiando que a igreja está orando. E cada vez mais tem aumentado o número dessas pessoas pedindo oração. Então, quando eles estão no seu desespero, suas angústias, estão confiando que os nossos irmãos estão orando. Então, nós temos os grupos de oração. É muito importante quando as pessoas estão pedindo oração, alguém fala, eu estou orando nesse momento, nós estamos orando, vamos continuar orando, porque é essa confiança que a gente precisa ter em nossa própria irmandade, sabendo que todos estão sentindo aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, os nossos pedidos, os nossos desejos. Então, graças a Deus, tem muitas pessoas que oram e a gente nunca cansa de agradecer à igreja, aqueles que estão orando. Com certeza, né? A igreja nunca, o Marco acho que falou, né, hoje, no início, né, dos trabalhos hoje, que nunca precisamos tanto de intercessões, né? A igreja nunca precisou tanto de intercessão, né? Pela saúde, pelo momento de pandemia que vivemos, pela situação financeira, né? Muitos irmãos perdendo os empregos, perdendo as oportunidades de sustento, né? Como precisamos de interceder um para o outro, né? E para nós, a confiança nos leva a isso, né? De nós interceder, né? Quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos nessa grandeza do Senhor, nós podemos orar, não aquela oração egoísta só por nós, como o Valdir falou no domingo, né? Na sua mensagem, mas interceder pelos irmãos, orar pelos irmãos também. Deus nos abençoe e nos guarde, né? De toda e qualquer situação, e que nós possamos, conforme a aula, confiar cada vez mais no Senhor.